Em partida iluminada do goleiro Tadeu, o Goiás vence o Red Bull Bragantino no tempo normal por 1 a 0, além das cobranças de pênalti por 9 a 8, realmente muita emoção no interior paulista, e garante essa sua classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil, feito que não acontecia desde lá do ano de 2018. No vídeo de hoje quero comentar com vocês tanto sobre essa escalação do Jair Ventura, apostou ali com a aproximação do Matheus Salles e também do Dadá Belmonte no lado esquerdo do campo. Além disso, boas surpresas, como por exemplo o Auremir, o Dieguinho tendo que sair ainda na primeira etapa. Enfim, quero comentar com vocês também sobre essa solução dentro do elenco esmeraldino. O Jair Ventura vem tirando aí muita coisa boa de um time muito limitado. Além disso, essa classificação importante, premiação para a equipe e também para os jogadores. Além, claro, comentar sobre os possíveis adversários do Verdão na próxima fase da competição nacional. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Todos os dias temos pelo menos 2 vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês envolve a Sorte GoBet. Nessa quarta-feira teremos aí alguns clássicos importantes pelo Brasil, como por exemplo Ceará e Fortaleza, também na Série B, CSA e CRB. E lembrando que o próximo jogo do Goiás é contra o Botafogo lá no G1. Caso você quiser já começar a fazer suas apostas esportivas, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Na Sorte GoBet, inclusive, você tem aí acesso a grupos do WhatsApp com diversas dicas. Vou estar deixando o link aqui embaixo, corre lá e já confere. Bora começar o nosso vídeo hoje sobre essa análise que eu tive que gravar ainda já na manhã dessa quarta-feira, até mesmo por conta da partida ter terminado muito tarde, né? Ainda com as cobranças de pênaltis, quase ali meia-noite. Então resolvi trazer aqui já mais nessa parte da manhã, para o vídeo não ficar tão embaixo ali durante a madrugada toda, né? 2, 3 horas da manhã. Melhor já fazer agora nesse início, né, de tarde desta quarta-feira. Inicialmente, a postura do Jair Ventura, como eu já havia comentado com vocês lá no comecinho do vídeo, com duas apostas. Tanto o Dadá Belmonte fazendo aquela função na ala esquerda e tendo a aproximação do volante Matheus Salles. Curti essa escalação, mas que a gente não pode deixar também de ressaltar que o Bragantino teve as principais movimentações, os principais lances de perigo do jogo logo no comecinho da partida, justamente por aquele lado do campo. Então no comecinho não foi uma partida boa do Goiás, muito pelo contrário. Eu vi muitos torcedores inclusive reclamando da postura do time. Acho muito porque também o elenco não entendeu qual deveria ser a postura exata naquele início de jogo. Será que ia atacar e abrir realmente, deixar espaços para o Red Bull Bragantino, ou obviamente iria se defender e buscar um gol no contra-ataque? Eu já até havia falado isso com vocês no pré-jogo de ontem, que não precisava do Goiás iniciar o jogo totalmente para cima. Obviamente precisava buscar o resultado, mas era um placar mínimo, já era o suficiente para levar para as penalidades. Então não seria tão diferente do que, por exemplo, fez contra o Santos na Serrinha, também contra o Atlético Mineiro, que obviamente tem bem mais qualidade do que o Red Bull Bragantino. Então assim, vitórias mínimas, né, já era o suficiente para o Verdão classificar, não precisava daquele apavoro tanto. No comecinho o time não entendeu isso, tanto naquela saída de bola, perdendo muita bola inclusive no meio de campo, não conseguindo trocar muitos passes, né? Aquele comecinho realmente foi bem desastroso, tanto que o time ainda ficou menos eficiente com a saída do Dieguinho. Teve um desconforto na coxa direita, né, que acabou tirando ele com apenas 10 minutos de jogo. Vamos torcer para que não seja nada de grave. Aparentemente apenas ali um incômodo mesmo muscular. Eu acho que se ele ficar no máximo de fora da próxima partida contra o Botafogo, acho que muito mais do que isso, quase impossível, até mesmo porque ele já havia falado, né, não tinha sentido nada anteriormente ao jogo. A princípio apenas um desgaste mesmo, né, por conta dessa maratona agora que o Goiás terá de jogos pela frente. Então os primeiros 15, 20 minutos do Goiás realmente não foi legal. O Bragantino teve diversas chances ali, tanto com o centroavante o Ítalo, né, finalizando, também o Arthur aparecendo pelo lado esquerdo. Enfim, essas laterais do Goiás que há muitos anos não vem encontrando uma solução, né, principalmente na lateral esquerda. O último jogador assim aceitável que eu diria que eu vi no Goiás, 2018, né, com o Hernandes, ele até conseguia suprir razoavelmente bem, mas um bom jogador só o William Matheus lá em 2013, né, então realmente uma das principais carências da equipe esmeraldina, e com o Danilo Barcelos nesse ano também não é diferente. Entretanto, a partir dos 25, 30 minutos, o Goiás resolveu colocar minimamente a bola no chão. Com toda certeza, a saída de bola do Goiás não é aquela classe toda, como o Barcelona, o Manchester City, ou até mesmo times que gostam de tocar a bola aqui no Brasil, né? O Fluminense, o próprio Red Bull Bragantino, mas não estava encaixando nada. O Tadeu saía ali com o Sidmar, ou até mesmo o Caetano, que é esse cara que tem
uma maior qualidade com um passe naquela saída de bola. Mesmo assim, o time não estava ganhando nenhuma das segundas bolas, né? O Nicolas acabava disputando com um dos zagueiros e o Elvis, enfim, o Matheus Salles não conseguia aproximar para o time manter a posse de bola e já repassava para o Red Bull Bragantino. Acho que esse foi o principal ponto do Goiás, porque que não estava conseguindo jogar e muito pelo contrário, né? Ainda assim, cedendo diversas chances ali para o Bragantino. Sorte também que a gente tem aí o Tadeu, que fez excelentes defesas logo já no primeiro tempo. Até o Goiás começar a ficar mais calmo, trocar uma bola aqui e ali, na saída de bola também com o Sidmar, procurando ali os dois volantes, tanto o Auremir quanto também o Matheus Salles. Logo acabou saindo um gol ali que no momento que quase ninguém estava esperando, né? Até o mesmo Nicolas teve uma outra chance ali que quase saiu na cara do goleiro Cleiton. Mesmo assim era muito pouco para o time, né, quem sabe buscar um gol naquela primeira etapa. Só que, né, por um acaso ali realmente, né, o Goiás, por incrível que pareça, parou com aqueles lançamentos, colocou a bola no chão, realmente após uma jogada ali que o Dadá Belmonte ficou indo de um lado para o outro no lado esquerdo, encontrou ali no meio de campo também uma boa solução, que foi no caso o próprio Matheus Salles, né? Depois voltando a bola para o Caetano passando ali no lado direito pelo Maguinho, que fez uma boa jogada, tirando a primeira linha de marcação. Bom passe também para o Elvis, encostou para o Nicolas, né? E o bom passe ali também para o Matheus Salles marcar o primeiro gol, o seu primeiro inclusive com a camisa esmeraldina, logo já no finalzinho do primeiro tempo. Aí foi bem interessante, né? Já que a pressão dessa vez estava para o lado do Bragantino. O Goiás, que convenhamos, eu mesmo não estava contando com essa classificação. Óbvio que a gente tem a esperança, né? Enfim, um placar mínimo já era suficiente para levar para as cobranças dos pênaltis, onde temos uma referência no gol. Mesmo assim, uma classificação para as oitavas de finais não é como óbvia, né? Enfim, como as outras equipes mais fortes no começo do ano já planeja. Então, com toda certeza, pega muita gente surpresa o Bragantino, que vem muito mal, né? Eliminado na Copa Libertadores, também agora na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro na parte de baixo da tabela. No segundo tempo, obviamente, a pressão total ficou com o time da casa, que também não conseguiu criar grandes chances. No segundo tempo, aí sim o time já entendeu qual seria a postura a ser adotada, inclusive jogou até mesmo melhor do que na primeira etapa. O Goiás, obviamente, cedeu um ou outro espaço, mas não era aquele time 100% recuado, como foi lá no comecinho do primeiro tempo. E ainda assim, no primeiro tempo o Goiás queria sair, mas não tinha qualidade, não sabia por onde achar essas suas peças. No segundo tempo não, muito pelo contrário, o time estava um pouco mais inteligente, inclusive lá por volta dos 5 a 10 minutos da segunda etapa conseguiu algumas boas enfiadas de bola, até mesmo escanteios, para buscar um segundo gol. Então realmente foi uma postura legal do Jair Ventura, né? Não retrancou o time, como muita gente acha que ele faz, né? Um cara que entende muito bem do jogo, assim que precisa fazer uma ou outra alteração, ou até mesmo mudar a postura do time. É um cara que consegue convencer bastante os seus jogadores. No geral, na segunda etapa o Goiás ainda teve algumas chances ali, principalmente após aquela saída do goleiro Cleiton bem errado, né? Quase que o Auremir consegue finalizar para o gol, faltou ali um pouquinho de frieza, acho que foi o Matheus Salles, não tô lembrando agora exatamente, que saiu ali cara a cara com o goleiro. Enfim, outras apostas também interessantes foi a estreia do ponta esquerda, né, o Mateuzinho, que entrou mais para fazer uma função no lado direito do campo, até mesmo um meio campista, jogou muito bem, conseguiu prender grande parte das bolas da equipe esmeraldina no setor ofensivo do campo. Foi um cara importante ali também naqueles dribles curtos, até mesmo em outras jogadas de velocidade. Enfim, gostei bastante dessa primeira aparição do Mateuzinho. Ainda bem, né, que tendo aí sua primeira oportunidade com a camisa esmeraldina também. No geral, na segunda etapa, o Bragantino levou ali alguns perigos, principalmente em finalizações de fora da área. Aquela duelinho que ele acabou pegando muito bonito e o Tadeu fazendo uma boa defesa. Além disso, uma boa bola enfiada para o Bruno Tubarão, uma defesa também excelente do Tadeu, saindo, né, cara a cara com o jogador, que não é uma das principais referências do Tadeu. Ele não é muito bom nessa saída de bola, cara a cara com o jogador. Acabou tendo uma boa defesa, né, mais uma para a sua conta. No geral, o segundo tempo, até mesmo no finalzinho, o Goiás teve uma outra bola parada para levantar na área, os zagueiros inclusive indo para a grande área, ou seja, o Goiás estava interessado em fazer o segundo gol, não ficou ali só retrancando para vencer por 1 a 0 e levar para os pênaltis. Então, no geral, fiquei bem satisfeito com essa postura do Goiás, buscando o segundo gol. Obviamente, o Bragantino criou uma outra oportunidade, principalmente depois que entrou o Danilo Barcelos. Como é ruim, né, o Danilo Barcelos, realmente vive um momento muito mal com a camisa do Goiás. Eu diria que em relação à qualidade, no caso domínio, passe, enfim, ele não chega a ser ruim, mas o momento dele não é bom, até mesmo a intercepção, a percepção, melhor dizendo, dele das jogadas é muito fraca, né? O cara finge que vai cruzar, ele já cai e outro passa em velocidade do lado do campo. Realmente umas coisas assim que um lateral esquerdo não pode ser bobo, enfim, inocente desse jeito no futebol brasileiro, né? De tantos jogadores com bastante qualidade. Então, principalmente ali no caso
no lado esquerdo. O Goiás acabou cedendo uma outra chance, principalmente para o Arthur, na segunda etapa. Gostei bastante dos dois volantes, tanto do Auremir, correu demais, né? O Auremir marcou muito bem. No comecinho ele estava ali um pouquinho meio perdido, ele ficava mais como aquele primeiro homem do primeiro jogador, né, na frente da defesa. O Matheus Salles sendo aquele cara para fazer o combate um pouquinho mais na frente, acabou dando certo também esta postura do Jair Ventura, que acabou ficando sem o Caio Vinícius, né, acabou sentindo ali um desconforto muscular. O Pedro Raul também da mesma forma, e o Dieguinho, que saiu logo com 10 minutos da primeira etapa. O Maguinho também no comecinho do jogo não estava tão bem assim, mas a partir ali do finalzinho foi importante também no gol esmeraldino. Foi pegando mais confiança, enfim, até mesmo uma boa correria. Gostei também da atuação do Maguinho. Caso o Dieguinho não possa atuar contra o Botafogo, acho que razoavelmente bem pode cobrir aquela posição. Fez partidas melhores do que vinha apresentando até aqui pelo Goiás. No geral, né, em relação à defesa, acho que a referência mesmo foi o Sidmar, apesar daquele gol que o Goiás levou no finalzinho. Eu já tinha desistido ali, eu já tinha aceitado que era gol mesmo, porque eu não vi falta, e na verdade também não foi, né, a Copa do Brasil, que não tem VAR na terceira fase da competição. Incrível, né, pagando 3 milhões de premiação e não tem um VAR que custa ali no máximo 100, 150 mil por cada jogo, inacreditável mesmo. Não foi falta, né, acho que ali o Sidmar até mesmo tem a mão do Hurtado nas costas dele, mas muito longe de causar ali um impacto, enfim, derrubar o jogador. Enfim, aquela bola também o Tadeu não deu para fazer muita coisa. Então, a partir daquele momento, eu acho que a zaga ali, no geral, o Sidmar não tinha falhado em nenhuma vez, que eu consiga se lembrar. Até mesmo o Caetano também é um jogador que a sua principal função é realmente essa saída de bola, ter um bom passe pelas laterais do campo. O Reinaldo estava um pouco apavorado, ele vem fazendo assim em alguns jogos, principalmente quando ele volta de lesão, às vezes rebatendo umas bolas esquisitas para escanteio. Eu acho que na Série B ele sempre foi esse zagueirão mais disparador, assim, se podemos dizer. Mas ele pelo menos jogava a bola para o meio de campo, né, afastando da grande área. Ele vem rebatendo muitas bolas para escanteio, também uma outra bola também de cabeça não veio tirando tão bem assim da grande área. Enfim, acho que precisa ser treinado com a defesa esmeraldina. No geral, acho que um saldo positivo do Goiás. O Elvis conseguiu dar um outro passe ali de qualidade, mas não foi aquele maestro como a gente vinha vendo em outras partidas no Campeonato Brasileiro. Não acho que foi a melhor atuação do Goiás em relação ao coletivo. Acho que principalmente em relação ao Tadeu, que foi o principal responsável por essa classificação. Se não fosse por ele, o Goiás teria tomado pelo menos uns 2 gols e logo ainda no comecinho do jogo, que mataria ele qualquer chance de classificação. E a gente iria, obviamente, jogar aqui o Jair Ventura, que no caso escalou até que razoavelmente bem o time, mas o elenco não conseguiu compreender o que iria fazer naqueles primeiros minutos de jogo. Foi importante também ter essa referência do Tadeu para segurar a barra lá atrás. Gostei dos dois volantes, tanto do Matheus Salles quanto também do Auremir. Em relação lá na frente, o Dadá Belmonte não conseguiu criar tanto assim, mas foi um atleta importante taticamente. Na ala esquerda, acho que pode tentar encontrar uma outra solução, por exemplo, até mesmo a entrada do Mateuzinho na vaga do Apogee, mas fica aquela dúvida, será que vai conseguir defender bem, não vai desgastar muito o jogador também, que fez poucas vezes, né, essa função na sua carreira. Enfim, pelo menos mostra outras alternativas, mesmo sem o Caio Vinícius. Apareceu bem o Felipe Passos, o Matheus Salles, o próprio Auremir, o Mateuzinho também jogando bem na segunda etapa, o Nicolas, né, dando uma assistência também, um gol e um passe para os seus companheiros nos 2 últimos jogos. Acho que aos poucos vai encaixando um elenco que é bem limitado, é bem fraco. Eu já falei isso com vocês, o Goiás tem entre os 3 piores elencos, né? Eu diria aí que tanto Goiás, Cuiabá, Juventude e Avaí, não tem nem comparação, são os elencos mais inferiores, né, em relação a jogadores mesmo no Campeonato Brasileiro, mas isso não quer dizer que não possa ser competitivo. Acho que principalmente por conta desse bom trabalho agora do Jair Ventura nesse início de Campeonato Brasileiro, vem demonstrando bastante resultado. Nas cobranças de pênaltis, classificação ali meio maluca, né? O Goiás que ficou 2 vezes de tomar um gol e já ser eliminado, e outras 6 vezes que era só o Tadeu pegar uma bola e passar, então fica aquela emoção muito grande. Enfim, Tadeu mais uma vez sendo a referência, pegando 5 pênaltis, acho que é inclusive um dos recordes da história da Copa do Brasil, fazendo inclusive o seu próprio gol e pegando ali, né, a última cobrança do Aderlan para classificar o time esmeraldino nas oitavas de finais. Então agora o Goiás tem mais ou menos aí 3 milhões de reais de premiação, que inclusive deve ser paga já nessa semana pela própria CBF, o último time a avançar nas oitavas de finais do torneio. Inclusive esse jogo era para ser lá no dia 21 de maio, né? Ou seja, demorou muito tempo essa partida para acontecer. Inicialmente mesmo era para ser no dia 11 de maio, depois foi para o dia 21 e agora por último dia 31, ou seja, né, quase no mês de junho. O Goiás que na próxima fase pode pegar ou Atlético Goianiense, Ceará, Fluminense, Bahia, São Paulo, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro, Fortaleza, Atlético Paranaense, Palmeiras, América, Cruzeiro,
Flamengo ou Santos, né? Realmente não tem time fácil já nessas oitavas da Copa do Brasil. Até pensei que estaria um pouquinho mais selecionado. Por exemplo, a única alternativa seria ali os principais clubes, né, do futebol brasileiro. Mesmo assim, acho que tem alguns chaveamentos que podem favorecer o Goiás. Acho que um clássico contra o Atlético Goianiense seria interessante. Não estou dizendo que seria fácil, tá bom? Mas que seria melhor enfrentar, obviamente, em relação às chances de classificação, um Atlético Mineiro, um Atlético Goianiense, do que o Flamengo, o Corinthians, o Cruzeiro, o Palmeiras, né? O Cruzeiro mesmo vindo numa boa fase, tem um elenco ali inferior a esses outros clubes. Até mesmo em relação assim, a outros adversários razoavelmente mais interessantes. O Bahia, que está bem, mas está jogando a segunda divisão, obviamente faz diferença. Tem o América Mineiro também, o Ceará, enfim, acho que pode ser alternativas assim mais competitivas, se assim podemos dizer, para o time esmeraldino enfrentar nessas oitavas. Se fosse para escolher um time mais qualificado, eu acho que os que ficam ali, quem sabe, um pouco mais acessíveis, se o Goiás conseguir fazer um bom jogo fora de casa, talvez o Fluminense, talvez um Atlético Paranaense, acho que é o Botafogo também, né, mas acho que a partir dali já fica um pouquinho mais complicado. Fortaleza também razoavelmente interessante, mesmo assim, né, a partir dessas oitavas é difícil a gente escolher adversários. Vamos torcer para o melhor duelo possível, quem sabe, né, o time esmeraldino também chegando até umas quartas de finais da competição, o que seria a melhor participação desde 2013, né? O Goiás que não chegava nas oitavas desde lá do ano de 2018, quando foi eliminado para o Grêmio, né, em 2 partidas. Melhor participação nesses últimos anos em 2013, né? Time que chegou até as semifinais do torneio. Lembrando que desse valor de 3 milhões de reais, aproximadamente 30% do valor líquido deverão ser pagos ali para os jogadores, então mais ou menos uns 700, 800 mil reais, o que dá mais ou menos uns 25, 20 mil reais para cada jogador. Acho que uma premiação justa e que grande parte tem que ser convertida, inclusive, para o próprio Tadeu. Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre essa atuação do time esmeraldino. Como eu disse novamente, ficou ali um bom destaque, né? Uma boa impressão tanto dos meio-campistas, até mesmo a boa defesa da equipe esmeraldina. O Goiás que só levou 2 gols nos últimos 4 jogos, é impressionante, né? 3 gols, né? Nos últimos 4 jogos, vem muito bem. Enfim, acho que é um time assim, que tem tudo para crescer ainda nessa competição e conseguir fazer melhores resultados. Não estava contando com a classificação, até mesmo se a gente for olhar friamente, era melhor, se assim podemos dizer, né? O Goiás focar só no Campeonato Brasileiro, mas é impossível não ficar satisfeito com a classificação para as oitavas da competição, inclusive colocando mais grana no bolso. Um fator que, por exemplo, né, o América Mineiro fez lá em 2020, foi muito bom, né? Colocou ali mais de 30 milhões de reais ao chegar nas semifinais da Copa do Brasil e já deu um caixa para fazer um elenco mais competitivo na Série A do ano seguinte. Acho que pode ser uma alternativa também boa para o Goiás, né? Conseguir contratar melhores jogadores também com essa premiação da competição nacional. Quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre essa escalação do Jair Ventura, qual seria também os seus 11 titulares para o confronto diante do Botafogo, enfim, sua análise geral dessa partida em Bragança Paulista, com uma classificação histórica para o Verdão, grande responsável o Tadeu por defender 5 pênaltis e diversas, né, defesas difíceis no decorrer da partida. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, lembrando que por volta lá das 6 horas, 6h30, já vou estar soltando o segundo vídeo aqui no YouTube do Goiás News. Confira a sorte GoBet para você fazer suas apostas esportivas aqui através do Goiás News, né, um dos nossos parceiros. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!